Cronograma Bíblia Todo Dia, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 28. Nós vamos começar vendo aqui que Jesus chama os primeiros discípulos. Ele estava ali perto do lago de Genezaré e uma multidão estava comprimindo Jesus, ou seja, uma multidão estava atrás de Jesus por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E aí o Senhor viu à beira do lago 2 barcos e ali deixados pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entra em um desses barcos que estavam ali e um deles, aquele que ele entrou, pertencia a Simão. E ele pediu que Simão levasse, porque eles estavam à beira do lago, que ele fosse para as águas. E aí, no versículo 4 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Olha o que o Senhor chamou Pedro. Antes de chamar Pedro para ser discípulo, antes de dizer que Pedro seria um pescador de homens, o Senhor disse: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Amados e amadas, o Senhor, Ele nunca vai nos chamar. Ele nunca vai ter um chamado na nossa vida se nós vivermos no raso, se nós estivermos na superfície, se nós vivermos às beiras, irmãos. Nós precisamos estar no profundo. Então o Senhor chama Pedro para um lugar mais profundo, onde as águas são mais profundas, para ali declarar o chamado na vida de Pedro. Só que antes, ele vai fazer porque eles haviam acabado de voltar de uma pesca frustrada. Eles não tinham pescado nada. E aí, quando o Senhor manda eles para as águas, Pedro vai dizer assim: mestre, nós nos esforçamos a noite toda, mas nós não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Então Pedro estava dizendo assim: sobre a tua palavra, nós já tentamos, não deu certo, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E é o que nós devemos fazer, não é? Sempre fazer na direção do Senhor, porque quando nós fazemos na direção do Senhor, não há como dar errado. E aí, versículo 6 vai dizer que eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes se romperam, que as redes começaram a se rasgar. Tamanha era a quantidade de peixe que eles pegaram. E ali Simão Pedro viu aquilo e se prostrou diante de Jesus e disse assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Como se Jesus não soubesse quem era Pedro, como se Jesus não conhecesse Pedro, como conhece cada um de nós, não é verdade? E ali todos os companheiros ficaram perplexos com aquilo. Só que o Senhor vai dizer para eles, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, fala para Pedro. E eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Tanto Pedro quanto os sócios de Pedro, tá? Depois nós vamos ver sobre a cura de um leproso. Quando o Senhor viu, passou aquele homem ali, aquele homem prostrou-se em rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E o Senhor estendeu a mão e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E aí Jesus disse assim: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu acredito que eu já tenho explicado isso daqui, mas a questão do leproso, ele tinha que passar pelo sacerdote para confirmar se era lepra. Quando começava a surgir os primeiros sinais na pele, eles tinham que passar pelo sacerdote, para o sacerdote revistar eles, revistar a casa, para realmente dizer, é lepra. E aí, se eles recebessem esse veredito de que era lepra, eles tinham que se afastar da família, da sociedade e viver em lugares afastados de todos. E se por acaso eles vissem que estava melhorando, que eles se davam como melhora, eles tinham que procurar o sacerdote de novo. O sacerdote ia fazer todo um ritual, observar durante alguns dias, para realmente dizer: não, você está curado e você pode voltar ao seu convívio. E aí, se tivesse curado, na lei dizia que eles tinham que ofertar, sacrificar ali, pela sua purificação. Então, quando Jesus cura ele, Jesus, conhecendo como era a lei, diz: olha, vai e faz o que tem que ser feito. Mas Jesus sabia que ele estava curado. Era só realmente para estar dentro dos trâmites daquela época, tá? E ele diz, para que sirva de testemunho, para que todos vejam, para que o sacerdote veja, porque talvez a casa daquele homem ali já era perdido, a lepra já tivesse consumido, e a lepra dificilmente havia cura. Em alguns casos, a pessoa poderia voltar quando não era lepra, quando era outra coisa, mas a lepra mesmo naquela época não havia cura. Então ali servia de testemunho, E o Senhor, no versículo 16, vai dizer que o Senhor se retirava para lugares solitários e orava. Depois nós vamos ver sobre a cura de um paralítico, que foi aquela cura onde amigos trouxeram um paralítico numa maca, tentando
Tentaram fazer ele entrar pela porta da casa, mas como não conseguiram, trouxeram aquele homem pelo telhado. E ali o Senhor curou aquele homem diante de uma grande multidão. Os fariseus e os mestres estavam presentes. E quando Jesus vai curar aquele homem, ele não diz assim, você está curado. Ele vai dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. E aquilo ali levanta um grande murmurinho, mais uma vez em meio aos fariseus e religiosos e curiosos. Porque eles disseram, quem é esse que tem poder para curar pecados? Porque eles não reconheciam Jesus como filho de Deus, né? E aí, diante de tudo aquilo, o Senhor vai dizer assim, o que é mais fácil? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou dizer que ele está curado? Mas aí quando o Senhor fala assim, deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Eles estavam se perguntando, que autoridade é essa que ele tem para curar, para perdoar pecados? Então o Senhor diz, quando o Senhor fala para o paralítico, olha, pega a tua maca e vai para a tua casa, o Senhor está dizendo, olha, para vocês verem como eu tenho o poder de curar, de perdoar pecados, eu tenho poder para curar também. Não importa, eu tenho poder para um e para outro. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho autoridade para isso. E ali o Senhor, né, curou aquele homem. Imediatamente ele se levantou, pegou a maca e foi para casa louvando a Deus, né? E todos ficaram cheios de temor e diziam, hoje nós vimos coisas extraordinárias. Depois nós vamos ver rapidamente sobre o chamado de Levi. Jéssica, quem é Levi? Mateus, né? O discípulo Mateus, que também escreveu o Evangelho de Mateus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Ele era publicano porque ele trabalhava a serviço de Roma, cobrando impostos, né? Ele cobrava impostos do seu próprio povo. E ali, sentado na coletoria, né? Ou seja, ele estava sentado executando o seu trabalho, o Senhor passa e diz, siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Amém? Esse chamado de Levi é bem forte, porque muitos acreditavam que um publicano não era digno, né, do amor de Deus. Mas o Senhor mostrou ali que ele não veio para os perfeitos. Ele veio para cada um de nós que somos pecadores. Tá? Esse é o resumo de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com um novo cronograma.